Peraí. Olá, começamos mais um Café com Flor. Nossa homenagem hoje é às mulheres, no nosso Outubro Rosa, no momento em que a gente faz um alerta para todas as mulheres ficarem atentas ao autocuidado, né? Não só, né, do autocuidado físico, mas também do emocional, né? Estamos aqui com a nossa diretoria da Rio Flor presente e a nossa convidada especial, Tarsila Domene, né? E vamos ter um bate-papo aqui justamente sobre o feminino, né? E aí eu gostaria que a Tarsila iniciasse, né, o nosso lindo bate-papo. Obrigada, Flávia, obrigada pelo convite, pessoal da Rio Flor. E eu gosto muito desse tema, né? O feminino e todo esse trabalho, tanto envolvendo o físico e tudo aquilo que eu entendo que é o nosso ser, né? Principalmente o ser feminino, com todos os arquétipos que a gente carrega, toda essa ciclicidade, e a importância da gente estar falando sobre isso nesse momento que pós-moderno, né? Nesse momento onde a mulher ganhou muitas conquistas, tem uma vida com menos esforço físico, mas que tem uma demanda e uma carga psíquica e emocional muito grande. E que isso reflete, e a gente sabe muito bem o quanto isso reflete na nossa saúde, o quanto isso reflete na nossa sociedade, né? Porque a mulher traz esse processo todo do feminino cuidador, não só da família, mas principalmente dos filhos. Então, aqui, né, o Outubro Rosa vai falar muito disso, porque quando a gente fala, né, de uma prevenção de um câncer de mama ou de um autocuidado para não adoecer, a gente está falando muito além de não adoecer. A gente está falando daquilo que a mama representa como o nutrir que o feminino traz, né? Então, para mim, isso tem um simbolismo muito grande, sabe, Flávia? É, representa muito daquele aspecto do feminino que é a grande mãe, que é a nossa mãe terra, que está sempre, né, nos oferecendo nutrição. E quanto nós, enquanto seres humanos, nos perdemos dessa conexão, e eu diria muito como eu gostaria de chamar essa atenção para as mulheres, né? Porque hoje, com trabalho em casa, filhos, trabalho fora, ajuda na renda, uma sociedade muito baseada né, no capitalismo, na produção, né? Não, na questão de você estar sempre tendo que gerar algo que não é aquilo que muitas vezes o nosso feminino está pedindo, porque o nosso feminino é cíclico. Então, entender essas fases do feminino, entender esses arquétipos do feminino, pode sim evitar que a gente adoeça, pode sim nos ajudar a voltar a construir uma saúde, mesmo depois de tendo adoecido, uma vez que a gente entende esse movimento yin do feminino, né? Muito bom. Fico feliz É, Justamente. aí. é muito desafiante, né? Tarsila, a mulher hoje, dentro desse panorama, como você falou, dentro dessa cultura, né, voltado para o ter, para a produção, e você ainda garantir esse espaço tão que às vezes a mulher precisa daquele silêncio para poder nutrir o outro, né? E se nutrir, eu acho muito desafiante. Eu sempre penso uma coisa, sabe, Celinha, que quando eu penso do futuro que a gente está deixando, quando eu penso em termos de saúde, seja ela física, seja ela psicológica, seja ela mental, o quanto que a gente precisa compreender que a continuidade da humanidade, que o processo de cura desse movimento que a gente preza tanto dentro da terapia floral, ele precisa olhar para a natureza e ter alguns parâmetros. A natureza, por exemplo, qualquer área, se eu pegar uma floresta, mas se eu pegar uma biologia, se eu pegar um inseto, um vírus ou um mamífero, a natureza ela sempre vai prevalecer para o filhote.
ela sempre vai preservar o filhote. Ela sempre vai tirar da mãe para dar para o filho, se aqueles nutrientes não forem, né, suficiente para todos. E aqui tem uma simbologia, uma sabedoria, no meu ver, muito importante, que é a gente compreender que quando a gente quer um futuro melhor para a humanidade, esses filhos precisam ser protegidos. E para esses filhos serem protegidos, as mulheres precisam ser valorizadas naquilo que elas fazem de melhor. E aí entra um equilíbrio muito importante com o masculino, com o nosso próprio masculino também, entre o nosso yin e yang, com as exigências que a sociedade nos faz, né? Porque a mulher valorizada, né, ela desafia o homem a dar o melhor do yang dele, e essa junção protege os filhos. Então, aqui a gente tem uma sabedoria, né, que dentro do processo de floral, a gente muitas vezes usa, vai pensar em muitas essências que vêm curando as feridas desse aspecto, né, de conflito entre esse masculino e esse feminino. E esse conflito, ele pode ser relacional, ele pode ser sexual, né, porque a gente também está falando de mama, que também tem uma conotação de sexualidade. E também vou estar falando do aspecto da maternidade, né, que é um dos arquétipos, um dos grandes arquétipos do feminino. Então, a gente está tocando num tema que eu costumo chamar de um ponto central, né? Porque não se trata só da gente pensar de uma saúde integral, de eu cuidar da minha saúde, de eu respeitar o meu feminino. Sim, respeitar o meu feminino, preciso dos meus templos. Se eu pensar nos ciclos, né? O quanto a gente é cíclica, quando a gente está nessa fase minguante, quanto a gente precisa descansar, dormir mais, ficar mais quietinho, né? Ler, passar aquele processo interno, né? Entender isso. Talvez começar a deixar isso mais claro nas empresas, né? Porque a gente não é linear, a gente é cíclica. Então, assim, uma semana eu vou produzir pouco, mas na outra semana eu vou produzir dobrado. E tá tudo bem, porque faz parte da natureza feminina. Diferente de uma natureza mais yang, que é mais constante, né? Então, sim, o que que faz a gente adoecer ou mesmo desenvolver esse aspecto, né, de um câncer de mama, por exemplo, né? Pode ser esses conflitos e traumas muito profundos, né? A gente tem traumas muito profundos de sexualidade, de abusos, de violências, né? Em muitos sentidos. Podem ser a nossa própria desconexão com a nossa essência feminina, que também vai fazendo toda uma bagunça. Podem ser muitas vezes a não expressão dessa multipotencialidade de vários arquétipos do feminino. Mas tem uma coisa que eu acho bem legal da gente trazer, que é o quanto hoje a neurociência está conseguindo deixar claro a diferença do funcionamento do sistema nervoso feminino e masculino. Porque até muito recentemente, as pesquisas eram feitas basicamente com homens, né, como quase tudo na nossa humanidade. E com a tecnologia e os avanços, foram descobrindo cada vez mais, né, com as imagens, com outras pesquisas, que tem uma coisa muito interessante. As mulheres, elas têm uma maior integração entre os dois hemisférios em relação aos homens. Os homens têm uma maior integração dentro de cada um dos hemisférios em separado, né? E as mulheres conseguem fazer esse processo muito mais integrado, trazendo a razão e a emoção, trazendo um equilíbrio intuitivo, conseguindo ter um discernimento extremamente importante. E também fala, né, cada vez mais está ficando claro os estudos sobre a influência dos hormônios sobre o nosso sistema nervoso.
e como isso está diretamente relacionado com toda a saúde do feminino. Porque é muito interessante, né? Nós mulheres sofremos bastante, a maioria das doenças, muitas doenças, é sempre uma porcentagem maior para as mulheres do que para os homens, mas muitas vezes a gente vive mais do que os homens. E aí tem todo um aspecto que precisa ser levado em conta, que muitas vezes está relacionado a essa resiliência, ou essa propósito que as mulheres têm muito fortemente com a vida, porque tem que dar conta de cuidar de outros. Enfim, eu acho que a gente pode escolher muitos caminhos, né, para falar sobre esse tema. Se vocês quiserem puxar algum. São, são muitos, muitos caminhos mesmo. Eu adorei o início da discussão, porque veio vários autores aqui. Eu queria lembrar o nome de um que fala da Sociedade do Cansaço, é um livrinho pequenininho. Ele está agora super na moda, porque ele prega que a gente tem que sair da tela, fazer todas essas coisas que você falou, ler, né, entender que a natureza é cíclica, né, enfim, o nome do livro é Sociedade do Cansaço. Depois vocês deem uma olhada, porque é muito interessante o que esse cientista fala, sabe? Sim, E são muitas camadas também, né, Tarsila? sim, Porque em um muitas momento a camadas. humanidade tinha lá é, as deusas, as mulheres, era tudo o feminino que ajudava, que ditava, e de repente ficou uma coisa masculina. Vamos arrasar, vamos entrar com o pé na porta. E aí os extremos, a gente está vendo que os extremos não funcionam, né? Só que hoje, assim, aí já é um olhar meu, eu acho que as coisas estão bagunçadas, né? Sim, A gente está com dificuldade em entender qual é o lugar de um, qual é o lugar de outro, né? E além de não saber qual é o lugar, né, de estar às vezes até trocado, tá bagunçado também. Então, assim, é. Sem um Era de norte, Aquários, né? né? Era de É, Aquários, né? é. Raios e trovões eu acho que se uranianos assim, se fosse bagunçando tudo. eu acho que se fosse um norte, apontaria até para uma direção, mas a gente não tem direção, né? É sem um norte mesmo, né? Porque assim, as mulheres perderam muito de serem valorizadas naquilo que era a sua essência e são hoje valorizadas por algo que não é naturalmente um processo. Isso não quer dizer nada, porque a gente tem o nosso yang, né? A gente tem a nossa capacidade de trabalho, a gente tem a nossa capacidade de discernimento. Não se trata disso, se tratam dos papéis arquetípicos de cada um. Sabe o que que eu penso, Léo? Toda vez, porque hoje você pode pegar livros que dizem X e livros que dizem A. Você pode pegar teorias nananã, que se contradizem. E a gente chega, né? Quando a gente vai só com o intelecto, a gente chega num lugar que é assim: meu Deus, e agora? A nova pesquisa diz isso. Daqui a pouco nenhuma pesquisa diz aquilo. É o Eu, pessoal da nutrição é assim, né? muito, O ovo dá muito. colesterol e depois o ovo tem ômega 3. É sempre assim. Exatamente. Muda tudo. E aí a gente faz o que naquilo que é psicológico nesse sentido? Ah, a gente se apega ao que é da nossa família, a gente se apega do que é da nossa religião, da nossa cultura. Eu, Tarsila, não, né? Podia ser, dentro- estando tão dentro dos florais, eu sempre vou para um caminho. Eu paro, quando eu me perco, eu paro e falo assim, tá. Vamos para onde mora as leis universais. O que a natureza faz? É um parâmetro muito certeiro. Vamos para as coisas simples. Vamos para os animais que não são racionais e vamos ver o instinto daquilo que funciona muitas vezes. Como é que é esse equilíbrio? Ah, é tudo lindo e maravilhoso? Não. Existe um processo de leis que regem aquilo, mas que seguem naturalmente as grandes leis, né? As grandes leis universais. E aí a natureza traz isso. As flores, quando a gente busca o equilíbrio através de uma essência floral, a gente está justamente
buscando essa sabedoria na natureza, tentando trazer que sacada que foi, sei lá, vou pegar aqui a palma rosa, que sacada que foi que essa florzinha teve, não sei se vocês conseguem ver, Uhum. que essa florzinha teve para se desenvolver. Ah, por que que uma ficou rosa, a outra ficou assim? Ah, essa florzinha mágica, o que que é que está por trás disso? Que terreno, que momento, qual era o desafio dela? A gente não erra. Então, assim, lógico que o ser humano tá numa complexidade muito maior. Mas quando a gente começa a entender que o corpo biologicamente do homem e da mulher, e aí eu estou falando muito mais do funcionamento do sistema nervoso do que qualquer outra coisa, né? Porque não se trata de uma questão de gênero, mas sim de uma questão do que é que a gente tem naturalmente mais capacidade. Sabe? A gente precisa respeitar isso. Não é uma questão de isso é o certo ou aquilo é o errado, porque existem variações no indivíduo, né? Mas a biologia do funcionamento masculino, ela leva mais para onde? E a do feminino leva mais para onde? Né? Você que é mulher que está assistindo, você já teve filho? Como é a sua vida antes de ter filho e depois de ter filho? Qual é o momento dessa gestação, desse parto, em que não dá para tocar a vida da nossa sociedade e maternar ao mesmo tempo? É muito difícil, gente, porque maternar exige uma capacidade que muitas vezes não é dita, que não se trata de alimentar, trocar, fazer dormir. Se trata de corregular o sistema nervoso dos filhotes. E como é que faz? Né? Se essa mãe não tem condições de estar com o sistema nervoso dela corregulado, como que ela vai conseguir fazer isso com outro serzinho que não tem a menor condição de fazer isso e vai terminar de ter com 20, 21 anos de idade, totalmente, né? Que esse cérebro termina de se estruturar. Então, aonde entra o autocuidado? Se a gente não começar pelas questões muito mais ligadas ao emocional, ao psicológico, para essas mulheres limparem os traumas que já têm, para essas mulheres começarem a perceber, aumentar essa autoestima, tomarem decisões em relação a relacionamentos mais saudáveis, em processos de. Foi até interessante, nada por acaso, né? Eu estava com uma última paciente antes da live aqui, e ela estava me dizendo o seguinte: ela está casada, ela é física, ela optou por parar de trabalhar para ter os filhos. Ela teve o primeiro, e ela já tem a segunda, acho que com 6 para 7, o primeiro já está adolescente. E o combinado deles foi esse: ele ia ficar trabalhando e ela ia ficar em casa. E ela me disse uma coisa hoje, do nada, assim, que quando ela estava namorando ele, ela pensou lá atrás, eles estão casados há muitos anos, em terminar porque ela estava duvidando que ele fosse capaz de ser o marido que ela gostaria de ter para a vida que ela queria oferecer para os filhos, né? E assim, né? Sei lá, eles estão casados há 25 anos, enfim, né? Exato, eu não sei. Mas essa mulher tinha uma clareza do norte do que ela queria. Nem todas as mulheres querem isso, né? Não se trata disso. Mas ela tinha sacado o que ela tinha. E ela era uma pessoa super estudiosa, gostava da profissão, não se tratava disso. Mas ela tinha sacado o que ela precisava para estar bem, né? E eu pergunto assim: você sabe o que você gosta, o que você precisa para estar bem? Ou você sabe o que da sua rotina não te deixa bem? Né? Quando a gente pega o círculo de hibiscos, embora os hibiscos falem muito da questão da sexualidade, eu vou ter vários tons, né? Várias cores, falando desses muitos arquétipos do feminino. Se eu pegar o fêmea, ele vai ajudar essa mulher
tanto na questão hormonal quanto na questão da ciclicidade, mas se ela não trabalhar o que está por baixo disso, que tem a ver com a codependência, que tem a ver com as crenças, muitas vezes, da necessidade da gente agradar, da necessidade de compensar uma ferida inconsciente que essa mulher traz desde pequenininha, né? E a gente vai vendo que é um processo tão profundo e tão cíclico, que se essa mulher tem essas feridas, que são formadas nos 5 primeiros anos de vida, e ela não consegue trabalhar isso, e ela vai gerar um filho, ela vai tender a repetir. É assim que vai o processo do trauma, vai passando de geração a geração. E aí, se a gente não valoriza essa mulher para ela poder, né, minimizar, porque não tem filho não traumatizado, isso não existe, né? A gente vai traumatizar de um jeito ou de outro. Fique claro isso, tá, gente? Mas se ela não puder cuidar daquilo que efetivamente se forma uma ferida importante, né, a gente vai só perpetuando todo esse quadro, não é? Sim. E eu acho que cabe nós, como terapeutas, o acolhimento, né, dessa mulher. Com Porque, assim, certeza. a mulher, eu acho que na história ela está no melhor momento, né? Tirando algumas culturas, né? Porque hoje eu posso escolher só trabalhar, não formar uma família. Eu posso escolher me dedicar exclusivamente à minha família. Posso ter uma família e não achar que eu não vou ser mãe suficiente, não ter filhos, né? Só que a sociedade, se eu sou uma mulher que foquei no meu trabalho, eu acho um absurdo aquela que resolveu ficar em casa, que botou o diploma na gaveta e foi se dedicar à família, né? Ou o contrário, nossa, como é que ela deixa o filho na creche e E vai vai trabalhar. trabalhar, né? Então a mulher ela é muito criticada e às vezes a gente faz isso com o nosso próprio julgamento, tipo, eu considero que deve ter um equilíbrio, ela deve casar, ela deve ter filho, ela deve trabalhar, né? Então, para mim, esse é o normal, é isso que tem que ser, né? Então, cabe a nós, como terapeutas, esse olhar, né? De acolher essa mulher, dela entender o propósito dela, né? Porque realmente a sociedade, ela julga muito, né? Nós, Eu mulheres acho. mesmo, julgamos as outras, né? Isso é uma coisa que eu ia falar agora, Flávio, que é muito, muito triste. O processo do desenvolvimento, aquilo que era para ser uma roda de mulheres, aquilo que era para ser, né, uma tenda da lua, aquilo que era para ser o processo onde as mulheres se ajudavam, né? Então era tia, avó, né? E todo um clã que funcionava, foi passado para uma competição muito, muito triste entre as mulheres, né? E isso isso machuca muito a nossa psique, porque a nossa natureza não é essa, né? A natureza, se eu sou uma mulher mais voltada para isso, para aquilo ou para aquilo, é muito mais individual. Mas a natureza do feminino, ela não é em separado, porque o feminino fala de tecer coisas. O feminino fala de nutrir coisas. O feminino fala da fraternidade. Esse é um movimento muito do yin, né? Então, perder isso, pelo contrário, aquilo que nos é exigido hoje, né? Porque, Flávia, a gente fala de uma mulher que não quer ter filho e tudo mais hoje em dia. Mas a mulher hoje ela tem que manter, né? As exigências são gigantescas. Ela tem que manter o corpo, ela tem que manter a independência financeira para não ficar dependendo né, de várias dores que a gente carrega não limpas do nosso inconsciente. Ela tem que dar conta da ciclicidade dela, ela tem que conseguir o tempo de se respeitar, mas ela também tem que, se tiver filho, hoje em dia não é só ter filho, né? Você tem que ser nutricionista, você tem que ser físico, você tem que ser um pouco de psicólogo, você tem que ser a mãe não sei das quantas, você tem que ler os livros não sei do que, você tem que saber todos os aplicativos das fases que a criança está mudando de... Gente, é uma loucura, né? Assim, é tanta exigência, a sobrecarga mental sobre o feminino é tão gigantesca que às vezes eu olho e é bem o que você falou, a gente precisa se acolher. A gente precisa pegar essa mulher que está chegando, né? A gente, não só nós terapeutas, mas, né,
todas nós, a gente precisa se acolher, a gente precisa acolher essas outras mulheres, ao invés de ficar competindo. Você vai na academia, gente, assim, né? É triste, fala a verdade, né? Não sei a realidade que vocês veem. Parece que elas vão competir. Eu falo assim, né? Como é que a gente lida com tudo isso se a gente não trabalhar, na minha visão, aquilo que vem antes, que é a desconexão desse processo, dessa de Gaia, dessa natureza, dessa desconexão para com a gente mesmo e desse processo de curar essas dores, de limpar esses traumas que a gente vem carregando individualmente e coletivamente. Então, eu entendo o processo da terapia floral como talvez um dos primários na cura desse processo todo. Porque depois que a pessoa já está lá na frente, a gente vai levantar uma bandeira de vamos evitar o câncer de mama, parece uma coisa tão assim, então vamos evitar o quê? A mamografia, vamos evitar alimentos XYZ, vamos evitar o quê? O que efetivamente a gente precisa olhar para não precisar desenvolver uma doença como um câncer de mama, por exemplo, né? Eu penso também que a gente está migrando, né, de um modelo, né, anterior, né, onde a gente os direitos da mulher, né, ao longo do Da tempo história, né? aí, né, da história, né, esse espaço do feminino era foi muito atropelado, né? Então, como se o feminino ficasse relegado a um determinado papel, né? Especialmente focado na maternidade, mas não com respeito a essa maternidade, Função. mas como uma função, né? De procriação, de dar continuidade, inclusive aquela imagem do masculino sendo Zeus, né, o grande reprodutor, né? A mitologia fala, né? Zeus fez de tudo, né, gente? Virou todos os animais, né? Se transformou, porque o foco é a reprodução. Então, a gente está migrando de um papel, né, dentro das diferentes culturas e de diferentes localidades, né? Porque quando a gente pensa nos povos, né, a gente viveu isso, né, enquanto mulheres em diferentes culturas. E a gente está tendo oportunidade agora de rever esse modelo. Só que quando a gente passa por esses momentos assim de grandes mudanças, a gente, como o Léo falou, né, e você mesma falou, a gente fica ali meio perdido, né? Que modelo é esse? Né? Eu posso tudo, não posso nada, e aí você se identifica com o padrão do yang, né, do masculino e vai entrar num movimento de perda dessa autorreferência enquanto é o feminino ancestral. Então, acho que a gente está nesse momento de passagem. E aí, esse cuidado que você está reforçando, né? De cuidar das feridas ancestrais que vão se perpetuando, né? E poder criar um espaço de respeitabilidade, de autorrespeito, para que você possa construir um outro modelo que seja, que permita essa plenitude, essa felicidade plena, né? Essa coisa de exultar mesmo, a alegria de estar vivo dentro desse papel que a gente pode estar construindo, né? Eu acho que é um desafio, mas acho também que é uma necessidade, né? Porque se a gente não mudar e ficar caindo nesses outros padrões, a gente só vai ou repetir ou se perder. Então, esse cuidado que você está ressaltando, eu acho fundamental para a gente poder, de fato, permitir, né, que o legado seja um legado positivo para a mulher no futuro, e com isso toda a civilização pode se beneficiar dessa mudança, porque
o masculino também se beneficia, Com certeza. né? A natureza se beneficia, porque quando a gente clareia, poxa, achei tão legal a sua colocação, né? Dessa que a natureza ela é sábia e ela aponta o caminho. O Ela, homem está afastado da sua natureza essencial. A gente está sim, perdido, né? Então, perdido. Perdido na é, nossa mente, né? Perdido em muitas sim, ideias. é um resgate É, necessário e é, fundamental. com certeza. E eu gosto muito de ensinar para as mocinhas, assim, né? Quando eu atendo as adolescentes, de novo voltando, né, para a questão da biologia, para a gente fazer essas analogias, né? Porque é bem isso. A mulher ela ficou sem liberdade, né? Você falou de uma forma isso, a Flávia falou ali atrás. A gente ficou sem liberdade durante muito tempo. E nós estamos vivendo um momento único de liberdade e que muitas vezes é que nem um bichinho que estava enjaulado, né? A gente é solto e não sabe viver lá fora. É, e eu ia dizendo assim, né? É o que a gente trabalha com algumas adolescentes, né? Tem inclusive o Desabrochar, que ajuda nisso. É, e eu sempre costumo dizer o seguinte: pensa, né? Porque a gente está entrando num tema que envolve a sexualidade. Pensa, a mulher nasce com um número limitado de óvulos que foram produzidos quando a mãe dela estava dentro da barriga da avó dela. Ou seja, esses óvulos foram produzidos dentro da barriga da avó. Os espermatozoides são produzidos o tempo todo, não são armazenados. Eles são produzidos naquele momento, né, no dia a dia do homem. E a gente tem uma diferença gigantesca. A mulher libera o correto, um óvulo em 28 dias, certo? O homem libera trocentos espermatozoides numa única relação. E olha só, cabe, porque também a gente às vezes julga o homem, né? Os próprios movimentos e instintos. Esse movimento do masculino tem muito mais a ver com a disputa. O do feminino não. O óvulo não se mexe, gente. O óvulo está paradinho. E ele é um negoção grande. Por quê? Porque é nele que tem a nutrição. O espermatozoide traz a carga genética e o rabinho ele já perde logo de cara, porque não precisa de nada. Quem vai sustentar e nutrir essa vida é a mulher. E eu costumo dar esse exemplo, parece tão bobo, mas para as meninas assim, escuta, você tem que cuidar do que você é. É normal e natural que os meninos venham atrás de você. E você vai olhar para todos. Não tem que dizer um, porque um veio me dar atenção. Ah, então sim. Faz parte da nossa biologia chegar a trocentos espermatozoides para esse óvulo e esse óvulo escolher um. Então, isso é. Vocês entendem quando eu falo assim da gente voltar para Gaia? Eu não estou falando Gaia só no sentido romântico da história. Eu estou falando daquilo que a gente é também enquanto natureza. Porque nós, enquanto seres humanos, a gente tem uma grande magia, porque a gente junta as duas coisas. A gente pega a nossa alma e junta com a questão do corpo, da matéria de Gaia. E aí, aqui é o grande X do discernimento, porque a gente não pode seguir nem só um e nem só o outro. Como o Dr. Baja dizia, se a gente não alinhar a personalidade com a alma, a gente adoece. Então, aqui não se trata só do nosso propósito de alma, porque às vezes o propósito tem muito a ver com o grau, a graduação de idade dessa alma, né? A alma que está mais precisando vir para o mundo, ganhar dinheiro, construir, ter filhos, e tem outras almas que estão precisando ir embora desse mundo, já estão
né, numa outra fase. Então, compreender a nossa natureza física e a nossa natureza espiritual e trazer o discernimento para fazer esse alinhamento, gente, é o caminho, né? Ele pode ser feito de várias formas. Nós usamos as nossas florzinhas, né, para ajudar a fazer esse alinhamento, mas na minha visão de mundo, esse é o grande caminho, não é? Eu acho. E acho que o sistema Filhas de Gaia tem essências e fórmulas incríveis para esse processo. Assim, Gaia tem vários, né? Aborda, tem também tem essa abordagem voltada para a criança, né? Para o desenvolvimento, mas em relação ao feminino, Muitas. tem essências e fórmulas que são muito especiais, que eu amo. Tem. A gente tem essências muito importantes, tanto para a limpeza de traumas gerais, a gente tem as palmas, os hibiscos para limpezas específicas de traumas do feminino. A gente tem uma essência que, assim, as pessoas não se ligam muito, mas tigrídia para casos mais complexos, né? Ela também é bastante importante aqui quando a gente já tem sentimentos mais difíceis em relação a esse feminino, a esses traumas. Tem uma que eu gosto muito, que é a Renascer em Palmas, que as pessoas costumam esquecer dela também. É um composto, na verdade, né? Renascer em Palmas, que a gente junta várias palmas que vai fazendo um degradê de limpeza desses traumas relacionados à inocência do feminino, não a inocência no sentido pejorativo, mas de manter a nossa essência do yin, né, perante um mundo tão competitivo, perante a tantos traumas que a gente vai se endurecendo. Então, são essências, gente, que eu acho que a gente precisava usar mais, sabe? A gente É, precisava olhar para as mulheres com um olhar mais individualizado, porque muitas vezes as pessoas usam o fêmea, né? O fêmea é maravilhoso é. mesmo, a gente sabe, né? Ele faz muitas coisas, ele E haja ajuda a trauma, né, regular. Tarsila? Nossa, haja trauma. Haja Tanto, trauma. tanto é que a gente tem muitas, né? Porque tem muitos traumas. Então, tem os traumas mais específicos com o masculino, os traumas específicos de abuso de infância, que são muito difíceis de estar ressignificando, né? Então, eu penso que quando a gente olha a profundidade do efeito que isso pode causar, para além de eu pegar, ah, tá, vou pegar o caju, que vai só trazer a força do feminino, mas se eu pegar qualquer um aqui, vou pegar o hibisco rosa, vou pegar o hibisco lilás, lilás e vermelho, eu vou estar limpando aspectos dessa sexualidade, né? Porque, gente, o que não falta na humanidade é abuso sexual para todos os lados, né? Vamos dizer bem a verdade. As marcas que isso deixa no inconsciente de uma criança, tudo bem você ter um trauma depois de adulto, mas aquilo que é da gestação aos 5 primeiros anos de vida, gente, molda É. todo o nosso inconsciente, molda as nossas relações, as nossas escolhas, aquilo que a gente continua reproduzindo a vida toda, né? É. A Então é primeira muito sério infância isso. a primeira infância é crítico, porque você ainda está muito uma experiência profunda, né, muito ligada no próprio inconsciente, tudo é processado, né? O ego ainda não está bem estruturado, então esses traumas. E aí eu fiquei pensando aqui, enquanto eu estava te ouvindo, e pensei também que hoje no passado também era assim, mas hoje eu tenho observado, né, que eu também trabalho muito atendendo mães, né, adolescentes, e tenho observado muito que muitas vezes por essa confusão em relação a como é que a gente vai maternar, né, na atualidade. Então, eu vejo muitas mães que não sabem como exercer, né, a maternagem para os seus pupilos. E aí a gente vê situações
assim estarrecedoras, né? Aonde o amor é interditado às vezes a criança é adultizada, às vezes a criança é infantilizada, e a gente vive uma confusão, né? Como se essa mãe precisasse, né, de mãe para poder cuidar dela. Então, esse momento eu vejo como um momento assim muito crítico, né? Aí esbarra Então, na minha raça também, né, gente? A gente está numa ausência do masculino nesse processo do, né? Vocês sim, falam, vocês, a gente está falando do feminino, da maternagem, mas eu lembro no carnaval essa coisa de arte coletiva, e tinha uns cartazes, e aí um deles falava sobre, todo mundo tá meio que sendo meio meio que sendo pai porque estava sendo ausente, sabe? Falando da ausência da paternidade. A gente está há anos, tem muitos anos com essa formação aí, da mãe solo, sobrecarregada, com todas essas questões que a Tarsila vem trazendo desde o início da conversa. E a gente está com um masculino que é fruto dessa vivência aí, já tem uma geração saindo disso aí que não sabe o que fazer. Eles não sabem o É que fazer. Léo, muito eu bem ia falar uma colocado. coisa que você estava pensando antes de você falar sobre isso. Está falando da criação do filho. Aí às vezes vem uma dúvida enorme assim, né? Eu tenho um filho adolescente, aí vem meu marido e fala: Não, é isso. É um complemento. Aí às vezes ele vem, ele aconteceu isso, aí eu vou, não, é isso. É Sim, engraçado que a gente vai se completando, né? Tem coisas que eu enxergo com clareza, entendimento, e tem coisas que para ele não se encaixa e vice-versa, né? Então, assim, quando o feminino e o masculino estão ali integrados, sim. é um complemento, é o yin e yang, né? E assim, e a gente vai tentando dar uma base, é como a Tarsila falou, os traumas vêm, né? As falhas vêm, mas Flávia, é a gente não quer construção. perfeição, a gente quer É. é a sustentação, né? De um apoiando o outro para a coisa funcionar, né? De alguma forma funcionar. E aí aí eu vejo uma geração mais nova, essa geração de 18 anos agora, de 20 anos, que assim, você fica, meu Deus, o que está acontecendo? Eles não têm a coisa da ação, né? Do partir para ação, fazer. Parece que todo mundo está de mão amarrada. Os homens parecem que estão de mão amarrada. As meninas, assim, ficam esperando iniciativa. E aí elas, pô, eu vou ou não vou? E aí elas tomam iniciativa. Nossa, tá uma confusão Uma danada. confusão. Tá Mas uma pensa, confusão. né, Léo? Né, se a gente pegar historicamente, há pouco tempo a gente tem a possibilidade de divórcio. Então, até bem pouco tempo, quem se casava, se casava. É. Então, se o relacionamento não existia, era ruim, era por interesse, nananã, nananã, a mulher era obrigada a ficar ali, o homem podia até sair com outras, até estava tudo bem Gente, aceito. década de 50 e 60 era a desquitada, a lá, Tá. a desquitada, entendeu? Então, não, É, não se tinha isso. Aí você imagina que daí começou a ser possível para as mulheres se separar, casar de novo, ter um relacionamento por amor e não por interesse, não por comodismo e não por necessidade, não por obrigação. E aí os homens também foram se perdendo, porque eles nunca passaram por isso. ó, Eles, né? vou falar uma coisa. Tá difícil para defender a minha raça também, tá? Eu- Tá Mas é difícil. verdade, porque veja, os homens, é uma quando mudança muda a cultural relação, muito grande, né, gente? exato, muda para os dois lados. É. Eu acho que assim, porque daí nenhuma mulher mais quer aquele homem de antigamente, machista, autoritário, né, cara, não quer. Ah, então tá, então não vou ser assim, mas aí você como? Né? Então acho que eu vou ficar aqui esperando para ver o que, que ela quer que eu seja. Mas ela também está se construindo. E É, aí não dá para esquecer que está saindo de uma jaula, né? De uma é. prisão de crenças, de valores culturais e tudo mais. Que daí, bom, agora eu quero. Depende se aquela mulher do tamanho do trauma dela, se ela guardou raiva, se ela guardou mágoa, se ela guardou medo, se ela guardou desejo, vontade de ter família. Eu não sei o que ela tem lá dentro. Ela pode, de repente, querer inverter o papel,
ela pode, né? Existem as necessidades individuais dessa confusão toda, mas o fato é que a gente precisa pôr luz nisso, porque na minha visão, Tarsila, né, que trabalha na área de saúde física, inclusive a vida toda, né? Eu nunca deixei isso em separado. Eu atendo e continuo atendendo muitos e muitos casos de saúde mesmo, casos de doenças complexas, que é sempre o que me chega. Uma coisa não está separada da outra. Se você quer não desenvolver um câncer, seja ele lá onde for, você precisa olhar o que é que pesa mais na sua psique em termos de traumas, em termos de decisões de vida, em termos de. E não é difícil, tá, gente? Ó, não é difícil. Para quem está vendo isso a primeira vez, não entende muito de terapia, olhe os padrões que se repetem. Né? Ah, então hoje a mulher pode separar, mas ela casa a primeira vez, separa, casa a segunda vez com versão 2.0 do primeiro, casa a terceira Isso, vez com versão, olha, isso é que né? eu tô, como é que eu tô arrepiado aqui? Só de pôr luz e a pessoa ter ciência, consciência do que está acontecendo. Já teve cliente meu que eu falei assim: olha, não me importa que você esteja repetindo história, mas você está repetindo história consciente, isso já é um grande avanço. E foi um grande avanço, Tarsila, foi um grande avanço. Porque a partir dessa nova relação dela, as coisas começaram a desenvolver, mas ela tomou ciência. Essa luz que você diz, né? Que vamos jogar luz nessa confusão. Jogar luz. E é assim mesmo, a gente não troca o que está torto pelo certo. Existe uma quebra de padrão. É, De é. novo, eu adoro as leis da natureza, né? Existem alguns numerozinhos mágicos. O mínimo para se quebrar um padrão, seja lá do que for na natureza, é no mínimo 3 vezes. Para eu sair daqui, às vezes eu vou fazer uma vez errado com consciência, uma outra vez com consciência e com muita dificuldade de quebrar o padrão, mais ou menos, quebrando padrão, quebrando torto, não sei o quê. Uma terceira vez que eu consigo quebrar o padrão com mais facilidade e eu posso daí sustentar uma nova versão de mim mesmo. Fala para mim, gente, se vocês conhecem alguma coisa melhor do que uma essência floral para ajudar a pessoa a quebrar o padrão, sustentar a consciência, segurar as crenças, né? Ou ressignificar essas crenças, se enxergar, perceber o que está fazendo. Eu, né, não consigo imaginar como é possível fazer tudo isso em tempo hábil dentro de uma vida sem os nossos catalisadores das florzinhas. Porque Isso tudo é isso tem um impressionante. tempo, né, para acontecer. E aí, se a gente não acelera a reação bioquímica com alguns catalisadores que vão trazendo para a gente essas sacadas, que vão ampliando isso, que vão ajudando a gente a limpar essas feridas, que vão ajudando a gente a ancorar a energia do masculino ou do feminino, aquilo que a gente estiver precisando. A gente tem tantas ferramentas com os florais, gente. E a gente tem tantos florais, né? Vamos usar, não vamos ter dó de usar a essência floral que a natureza está aí, né? Crescendo nessa interação com o ser humano, agradecendo essa troca, né? Quando a gente faz uma essência floral, a gente tem essa percepção. Existe uma troca entre os reinos, então é algo que elas se doam no processo de fazer o movimento. Então, bora lá, né? Vamos ajudar as pessoas o máximo que a gente puder, não E é é? lindo isso, né, Tarsila, quando a gente está acompanhando um cliente assim e ele reconhece que está repetindo esse padrão. Aí você fala, você não falou nada, né? E aí ele chega falando: Olha, eu tenho feito isso. É Gente, lindo. é muito lindo. Falou assim: Gente, essência floral, foi uma essência floral que foi lá, né? E mostrou para essa pessoa. Gente, isso é muito lindo. Para a gente, como terapeuta, assim, olha, o coração da gente chega a ferver de emoção. É maravilhoso, E é né? legal a gente ensinar isso, sabe, Flávia? Porque tem muitas vezes o cliente chega reclamando, né? Porque tem cliente que assim, ele tá vendo, mas ele tá reclamando, porque ele acha que o problema voltou, né? O problema sempre esteve ali. O Uhum. padrão, a repetição do padrão tá mostrando para ele, tá vendo o que ele não via.
que ele sempre fez, né? Então tem alguns clientes que já sacam assim, nossa, eu nunca tinha visto, agora com esse floral eu vi, e tem outros clientes que chegam assim e falam, nossa, mas não adiantou nada esse floral. Eu já tô risada por dentro, assim, né? Daí fala, ah, então tá, vamos conversar um pouquinho. Aí você começa a ver, nossa, mas isso? Nossa, mas eu não tinha pensado que aquele negócio que aconteceu, aquilo que eu sonhei, é verdade, né? Porque é um processo que vai tão misturando, né, as essências com o nosso campo que se abre para esse processo, e ele acontece de uma maneira tão mágica que daí, né, acelera todo um processo em volta e a gente tem que estar muito consciente, tem que estar ensinando para esses terapeutas que assim, gente, olha quando não é uma crise de cura, olha quando não é um processo que é justamente a dificuldade que ela precisa para quebrar o padrão. Nossa, Tarsila, mas parece que foi só eu começar e ver, começou a acontecer um monte de coisa. Agradece, cara, agradece, porque está acontecendo é porque está no caminho certo, né? É, É porque é justamente mexeu lá dentro que a vida começa a mexer aqui fora. é. Vida que não mexe é vida de pedra, né? Tudo Exato. paradão, tudo Bem igual, do jeito. devagar. Então, para estar vivo, está em movimento. E essa tomada de consciência. Aí a gente vê que nós, enquanto terapeutas, somos. Eu adoro a palavra facilitador, né? Porque quem Isso aí. faz o processo terapêutico é o floral e a pessoa. E você só está ali tacando uma lanterninha, né? Lâmpadazinha aqui, luzinha ali. Olha lá. Ah, então aqui você é só o facilitador, que o grande terapeuta é o floral, que a pessoa leva, ele fica ali cuidando da pessoa, né? O tempo Cultivando todo, né? aquilo. Cultivando, É, falando, toma a ciência, presta atenção. Olha, sente isso, você não sentia, mas aquilo estava ali. E aí você está sentindo. Então, é a riqueza, né, o presente da natureza, e você só está ali facilitando. Isso é muito legal, uma experiência, nossa, uma gratidão incrível que a gente tem de poder dar ser aquele que vai só indicar É. e a pessoa vai processar, mas você está ali junto com ela, viu? Como é que foi isso? Eu adoro quando o cliente diz assim. Eu tenho uma cliente que é muito legal, gosto muito dela, que ela fala assim: pelo amor de Deus, não tira tal essência da minha fórmula, porque ela já percebeu quando a essência entrou o impacto que teve. Por favor, não tira. Ou senão, Eu assim, o acho que que muito você legal. botou nessa fórmula dessa vez? É, Eu estou pensando, eu estou sonhando. é, muito Muito legal. legal, né, gente? Muito. Nossa, é. maravilhoso. Que Gente, que oportunidade. bate-papo gostoso nosso hoje. Dá vontade de ficar aqui a noite toda conversando, né? Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Fazemos mais, né? Vamos Fazemos fazer mais. mais vezes, vamos fazer mais Vamos, vezes. vamos mesmo. Tarsila, é sempre muito bom te receber. A Rio Obrigada, Flor tem um Flávia. carinho enorme por você, Obrigada. pela sua dedicação. Você traz tanto conhecimento, tanta bagagem, né? Obrigada. E para a gente, terapeuta, isso é muito importante, né? Abrir esse olhar, né? Sempre uma coisa assim, Ih, eu não tinha pensado nisso, né? E assim, para os nossos associados também é um presente, né? Esse café com flor. Quero agradecer também aos participantes aí da diretoria, né, que a gente está sempre tentando trazer, né, novidades para os nossos associados, né, e é maravilhoso te receber sempre. Obrigada, eu Tarsila, também fico feliz. Tarsila, Diga, gratidão Dê. aí, gratidão por todas Obrigada. essas palavras. Realmente você colocou muito bem um mês tão especial, né? Que é o mês das mulheres, o cuidado, as diversidades que hoje, né, a gente está enfrentando, os desafios, né? E como o floral é capaz de ajudar e auxiliar, né, com essa escuta, e a gente vai ali colocando para nosso para quem nos chega, né, que eu acho que quando elas nos procuram, e acolhendo dessa forma com muita amorosidade,
e os florais realmente são mágicos, né? Eu acho que eles têm assim, e eu sou muito grata a vocês, viu, o pessoal da Rio Flor, o Léo, a Celinha, a Flávia, Tarsila, muito querida, e muito Obrigada. obrigado, gratidão mesmo, tá? Por todas essas suas ensinamentos e palavras muito bem colocadas, tá bom? Obrigado. Obrigada, Dê. Valeu, Obrigada, gente. Tarsila. Gratidão imensa. Obrigada. Sempre uma Saudade. delícia a gente conversar. Muito bom. Muito obrigada. A casa é Obrigado, Obrigada. sua. Tarsila. Rio Flor sempre de portas abertas. Obrigada. Também estou aqui, tá bom, gente? Eu fico quietinha, mas estou aqui. É ficar quietinha, mas a gente vai lá de vez em quando e pum, te pinça. Toca a campainha. Valeu. É, Isso. tá Combinado, bom. então, gente. Valeu. Beijo. Beijo. Até mais. Obrigado. Até, assim, né?